Olá, tudo bem, Amadinha? Tudo ótimo, e contigo? Tá tudo bem, olha só. Então, nós vamos iniciando com alegria mais uma aula desse componente curricular topzera da galáxia, que eu quero ouvir todo mundo falando, é o quê? Língua portuguesa! É isso aí, então a tríade, né? Nós temos aí, olha só, o professor Vitor, nosso intérprete, também aqui a nossa professora Amadinha, professora Márcia, claro, né? E professora Pura. E nós vamos embora porque o tempo, hoje nós já estamos na nossa aula da unidade 2, de número 41.1, mas só que hoje, Amadinho, literatura, né? Aí naquela parte da transição, vamos conhecer? Embora! Vamos lá, Amadinho, olha só, literatura humanismo, aula 41.1. Período, característica, autores e obras. Beleza? E vamos à habilidade da aula. Compartilhar os sentidos construídos na leitura e escuta de textos literários, percebendo diferenças e eventuais tensões entre as formas pessoais e as coletivas de apreensão desses textos, para exercitar o diálogo cultural e aguçar a perspectiva crítica. Beleza? Muito bem, então. Aí, todo mundo preparado já? Beleza, hein? Olha, eu vi que alguém tava lá no fundão conversando, hein? Ah, beleza. Olha só, é só para te chamar porque vamos embora, nós vamos conversar sobre essa escola literária que marca um processo importantíssimo, tá? É uma escola que vem ali no meio para fazer essa passagem, né? Por isso que a gente fala que é uma transição, vem ali naquele momento, beleza? E vamos aí ao nosso texto imagético, acompanha aí com a gente, rapidinho. Olha só, vamos à leitura. Sim, respira, inspira, respira, solta o ar. O que essa imagem transmite para você? Qual é a sua leitura? Humanismo. Vamos falar num momento em que nós vamos estar em um processo de transição, em que nós vamos ter aí a questão anterior a tudo isso, o renascimento. O momento em que a gente tem ali a questão em que Deus ali imperava, sendo o pensamento que Deus é o centro de tudo, certo? Ali. E ao passo que logo vamos ter aí novos pensamentos a partir de fatos que aconteceram, né? E trouxeram aqui a ideia, a reflexão de que sim, era possível dar vaga, dar vez, né? Ao homem, a ideia, as ações. E aí nós vamos ver todos esses pontos nesta aula. Vamos entender por que essa escola humanismo ela veio aqui exatamente e registra essa transição, tá certo? Vamos então aqui, olha só, ao texto. Humanismo é o nome dado a uma corrente filosófica e artística que surgiu no século XV na Europa. Ó, o importante aqui, duas palavras-chave para esse momento do conceito, corrente filosófica e artística, né? E que onde surgiu, onde iniciou na Europa no século XV. Pronto, é o primeiro conceito que você tem que levar em consideração. Por que corrente? Corrente, porque ela vem exatamente aquela escola que vai se primar, que vai ter ali os seus poetas trazendo a sua estética ali para aquele momento. Passagem, é uma passagem ali, tá? De um estilo, de um processo, de um momento para outro, importante. E ela vai acontecer, olha só, na parte filosófica e também na parte artística, ok? Então esse pensamento, esse comportamento, essa ideia humanista em que nós vamos ter ali a questão do Deus sendo o centro ali, vamos ter passagem artística também, tá certo? Beleza, então essas palavras-chave para o início do conceito sobre humanismo. Uma corrente filosófica e artística, tá? Lá da Europa do século XVI. Beleza. 15. Ou 15, perdão. Vamos lá. Na literatura, ele representou o período de transição escola literária
entre o trovadorismo e o classicismo, bem como da Idade Média para a Idade Moderna. O que isso quer dizer? Você sabe, aluno, que a gente já iniciou a questão do estudo das escolas literárias. No Brasil, não temos a Idade Média. Aqui não estamos em Brasil, né? Estamos pontuando o quê? Europa, tradição lá, não cá, tá bom? Literatura portuguesa, já diz tudo. Literatura portuguesa. Europa! Então, aluno, você lembra do trovadorismo, que nós tínhamos essa questão centrada, né? Na questão religiosa. A igreja tinha muito poder. E logo em seguida, nesse período do trovadorismo, não tinha acesso à questão dos estudos. Somente, né, que você já viu, ele não sabia ler, né? E como lá no finalzinho do século XIV, foi surgindo outras pessoas procurando novas ideias e trouxeram lá da Itália, né, que você já sabe, e veio, o que aconteceu? Já estava cansado. Aí começaram a valorizar o quê? As ideias do homem. Aí por isso que fala, lá no trovadorismo era teocentrismo. E para o humanismo humano, a ideia do ser humano, a ideia do homem, tá bom? Mas isso não quer dizer que foi tirado totalmente, não. Por isso que fala essa ideia de transição. Novas ideias, o homem sendo o centro, tá certo? Já dando valor à ideia do homem, que antigamente era essa questão do pecado. Tá bom? Que bom, né, que alguém iniciou essa indagação. Por isso que é bacana você saber ter sempre ali uma posição de argumentos. Mas por que somente tudo? Por que tudo gera em torno, né? Mas será que o homem nunca tem razão? Vamos ver então, vamos olhar um pouquinho para o homem. Que bacana. Então a transição acontece nessas ideias, ok? Então o que é humanismo? Vamos agora ao pé da letra, ao conceito, entender o termo, a palavra humanismo, certo? Primeiro, o termo humanismo, a palavra humanismo, ela aí abriga várias concepções. Várias concepções, beleza? Várias concepções. Vamos voltar um pouquinho porque aqui aconteceu algo inesperado. Mas nós vamos voltar à tela em que nós estamos falando sobre a questão do humanismo. O termo humanismo. Opa, chegou! Então, essa palavra, ela abriga, né, várias concepções, certo? Está nela diversas concepções. Em geral, ela corresponde a um conjunto de valores, né? Humanismo vai estar concentrado valores filosóficos, valores morais, valores estéticos, tá? Que aí tudo isso vai o quê? Focar no homem, no ser humano. Bom, é daí que surge esse nome humanismo, ok? Ah, quem disse? Ah, eu estava no caminho certo. O humanismo, então, vem de homem, ser humano, sim. Mas voltado para os valores desse ser humano, né? Os valores morais, filosóficos e estéticos. Assim, vamos entender que humanismo, ou seja, a palavra vem do latim, tá? Que significa, lá no latim, humanos, é assim que se escreve humanismo, humanos, tá? Que significa, na nossa língua portuguesa, humano, beleza? Agora você, repleto dessa informação, da palavra, do que significa o termo, podemos seguir. E você já sabe também que o conceito de humanismo ele vem em um processo de transição, né, do teocentrismo para aí o antropocentrismo. Obrigada, fugiu. Faz parte, né? A professora só tem 15 anos, às vezes dá esse lapso de esquecimento. Vamos relevar. Bom, trata-se, então, o humanismo também de uma ciência que permitiu o homem, tá vendo? O homem compreender melhor o mundo,
Veja o quanto é importante isso. Então, é nesse exato momento que se dá essa oportunidade. Essa ciência, né, chega-se a entender esse processo em que vai se compreender aí, em que o homem compreende melhor o mundo. E também assim mesmo, tá certo? E ocorreu exatamente no período do renascimento cultural. É por isso que lá no conceito veio a questão, né, artística, tá certo? Bem, e com essa imagem, né, com esse texto imagético, retrata exatamente esse processo. Vejam que não, se você foca o olho aí na imagem, centraliza seu olhar, vai, centraliza. Então, o que acontece? Temos a impressão, de que está em movimento, sim ou não? Eu vou apagar para ficar melhor para você aí, tá? Olha aí. Fixa os olhos. É, né? Exatamente isso. A centralidade. Olha só. A simbologia aí, né? A forma geométrica. É exatamente para isso. Nesse momento agora já podemos ver as ações, esse pensamento, essa ideia, essa atitude, né? Trazendo aí a oportunidade, o momento de experiências. Né? Exatamente. O aluno também, Pura, dando uma observação, que no primeiro ele tem um quadrado. Aqui, né? Uhum. Deixa eu demarcar. Vamos lá, um quadrado. Perdona-me. Aqui, vamos embora. Aí, ó. E acima, né, logo em seguida, nós temos o quadrado, quer dizer, é uma caixa, tá fechada. E logo em seguida vem um círculo. Esse círculo da ideia de giro. Entendeu? Então, para você circular. Olha a leitura, vamos à leitura aqui, a compreensão. Assim, a caixinha, né? O quadrado, a imagem, que ele poderia também fazer essa leitura. Sim. Tá bom? Interpretar dessa maneira. Tá bom? E já. E mais externo, nós temos o quê? Um círculo. O círculo é que facilita, né? Para, como fala, circular. Vamos circular. Vamos abrir os horizontes. Dá um giro. Quando você vai sair, eu vou dar um giro. Isso. Você fala assim, vou dar um quadrado? Não, né, Matia? Ninguém quer estar no quadrado. A gente quer sair. Beleza, então com isso, vamos às características, né, do humanismo, tá certo? Então, seguindo, né, a ideia, né, em que agora nós vamos ter a vez e a voz para essa ideia do homem, né, ter mais esse olhar para o homem, para a questão do humanismo ali. É claro que as características teriam que estar voltadas para isso, para a razão, a racionalidade, né? A partir do momento que você ali vai ter esse engajamento, né, humano. O antropocentrismo, que nada mais é... O homem sendo o centro. Certo? E sendo o centro, tendo ali agora a sua vez, colocando ali sua experiência, né? Nós vamos ter o cientificismo como característica do humanismo. Tá? E claro que nós vamos ter o quê? Modelo clássico, a valorização do corpo humano e das emoções, busca da beleza e perfeição. Acima de tudo, né? Buscava a questão da perfeição, certo? Bom, então lembrando que estamos falando do humanismo, né? Que nasceu na Itália, lá na Europa. Aqui nós vamos pontuar Portugal, humanismo em Portugal. O marco inicial do humanismo, ele aí tem, na verdade, um nome, Fernão Lopes. Quem foi Fernão Lopes? Exatamente. Fernão Lopes foi o cronista que o rei, né, escolheu. Aí ele foi nomeado como cronista mó superior. Por quê? Para quê? Vamos dizer, para quê? Para escrever tudo o que acontecia lá no palácio, no reino, na cidade, no geral. Tá certo? Beleza, então, percebam que nós temos já aqui nascendo, né, com Fernão Lopes, um gênero textual. Se ele foi nomeado como cronista, ele foi escrevendo o quê? Olha só, crônicas, né? E que essa crônica, qual é a estrutura da crônica?
né? Prosa. É escrita em prosa. Então, o movimento, ele vai ter esse foco, essa produção literária vai ter o quê? Esse gênero, tá? A prosa, vai ter poesia, vai ter teatro. E é claro que para cada produção dessa, nós vamos ter os seus respectivos poetas, né? Falou em teatro, você lembrou de quem? Estamos em Portugal, sendo um processo de transição, mas que alguém teve a contribuição lá. Quem? Gil Vicente. E aí, olha só, esse movimento com foco na prosa, na poesia e no teatro, ele terminou exatamente com a chegada de um poeta chamado Sá de Miranda, certo? Também da Itália, isso em 1527. Então, com isso, o que acontece? Tá? Trouxe aí inspirações literárias baseadas na nova medida, trazendo um novo estilo, olha aí, um novo estilo. Será que essa poesia ela tinha 10 versos, 7 versos? Como era a estrutura da medida nova, né? E ela se chamava, passou a se chamar, olha só, doce estilo novo, né? Que é o doce estilo novo de produzir, certo? Mas calma, nós vamos ter uma aula, nós vamos colocar a medida velha, a medida nova. Aqui você só precisa receber a informação que durante aí esse movimento, né, em Portugal, nós vamos ter aí a produção de poesia, prosa e teatro e que isso trouxe uma inspiração literária, trazendo aí a medida nova, certo? Uma nova medida, que é a doce medida. E agora vamos ao contexto histórico. O que estava acontecendo exatamente nesse período? Com a decadência do feudalismo, surgiu uma nova classe social, a burguesia, que contribuiu para o surgimento de cidades e também para a emigração do campo para a cidade. Fatos históricos que, com certeza, sobre a aula do humanismo, né, você precisa vincular, buscar os estudos também nas aulas de história, tá? Que aí os fatos correspondem e vão te ajudar a melhor entender o que essa sociedade naquele período estava vivendo, né? Sociologia, filosofia, ou seja, é interdisciplinar. Você precisa linkar, né? Tá certo? Então é um lembrete aí, um bizu para você. Vamos lá. Os burgueses agora competiam com a nobreza pelo poder econômico e social. A expansão marítima, o desenvolvimento do comércio, o surgimento de pequenas indústrias e outras, e todas essas transformações foram desenvolvidas pelos humanistas. Assim, lentamente a mentalidade medieval foi sendo deixada no passado daquela sociedade. Okay. Então aqui, o que a sociedade pensava nesse tempo? Lá, como vocês já estudaram, lá no trovadorismo, quem era que tinha acesso a tudo? Somente a classe alta, né? Somente. Já aqui, no período do humanismo, deram oportunidade para todos. Por isso que essa questão dos burgueses começaram a fazer negócios, né? O comércio. E eles viram que também eles foram crescendo. Então, por isso que houve essa decadência do sistema feudal. Tá bom, amadinhos? Seguindo o aspecto histórico. Continuando aqui. A nova organização social trouxe consequências para o povo, que era acostumado a servidão e, portanto, não tinha nem estudo, nem qualificação profissional para atender às exigências comerciais que se consolidavam. Com isso, esse foi um período de muita fome e doenças. A epidemia da peste bubônica, conhecida como peste negra, por exemplo, dizimou 1/3 da população da Europa. Outro fator relevante dessa nova constituição social foi a mudança do poder descentralizado, que era executado em cada feudo pelo seu nobre responsável, para um poder centralizado nas mãos do rei, ou seja, momento político chamado de absolutismo. Aí você vai lá na aula de história, belezinha? Chama o Beto e Lorismar! Exatamente. Olha só, além disso tudo, tá? Nós vamos ter também a hegemonia.
essa hegemonia correspondente aí à hegemonia da igreja. Essa hegemonia foi quebrada, tá certo? E a sua influência sobre a sociedade também. O modo de pensar também foi quebrado. O de viver e a influência nas artes passou a ser criticada, inclusive pelos seguidores, tá certo? Exatamente. Então, se vai ter decadência, né? O que era o poderio ali, o poder tão centralizado na igreja, passou por essa decadência. Então, quebra-se tudo isso, tá? Bom, então o que acontece? Quebra, cai, né? Olha só, a gente trouxe um texto imagético para você linkar, né? Lembrar, né? Simbolizar a questão religiosa, igreja, que teve esse período, né? Aí de decadência. Bom, esse rompimento com a igreja, certo? Influenciou diretamente o modo de expansão da sociedade ascendente daquele período, certo? Bem como a sua relação com a espiritualidade, correto? Os outros aspectos importantes, aí que chega o momento, né? O humanismo, importante momento de transição, importante momento da experiência, certo? Nós vamos ter grande avanço científico, se realizou exatamente nessa época. Então nós vamos ter o início das grandes navegações como forma de expansão comercial e territorial. Vamos ter a invenção da bússola, olha só, o homem na sua linda e grande inteligência, né? Habilidade dos homens da época, a invenção da bússola. Vamos ter a teoria heliocêntrica, certo? Provada por Galileu, e o que deu aí ao homem uma postura mais cientificista e racionalista, ok? Vamos ter aí esse momento, né? Aí, científico, de experiência. E claro, tudo isso acontece, mudança do pensamento religioso. Então, durante séculos, a igreja exercia uma enorme influência sobre a sociedade, com seu modo de pensar. Essa era a influência. Então, o pensamento religioso, que até então possuía uma visão teocêntrica, né, que Deus, né, o centro das preocupações humanas, deu espaço, deu lugar a quem? A uma nova visão, ou seja, a visão antropocentrista, né? Antropocêntrica, certo? Que aí nós vamos ter o homem, o centro das realizações do universo humano. E é claro, né, com todas as descobertas, o foco, né, o protagonista daquele momento torna-se aí o homem, certo? O humanismo, ele aí apresenta tanto as características do modo medieval, né, do pensamento medieval, quanto o novo modo de pensar religioso. Ou seja, havia uma tensão, certo, entre essas duas visões. Porém, existia aí o predomínio da visão antropocêntrica. Legal, né? E aí nós vamos ter com essa nova visão, o homem sendo centro ali, dando aí vez e voz, né? Tendo experiências, tá acontecendo aí toda a inovação. Vamos ter também, olha só, principalmente na literatura, claro, né? O resgate. Vamos resgatar quem então? Olha aí, os poetas começam a pensar, né? Resgate das culturas greco-romanas da antiguidade. Por isso que nas poesias nós vamos ver aí termos trazendo essa cultura greco-romana aí para a poesia, tá certo? Então, por esses desligamentos, houve um resgate das culturas greco-romanas da antiguidade, um resgate das culturas pagãs, certo? Que aí vem a marcar um período renascentista. Assim, houve também a retomada de temas, retomada de valores, personagens da mitologia dos gregos e também da mitologia dos romanos, tá certo? Tudo isso é um resgate. E aqui a gente chega já ao momento, né, dessa produção, em que nós vamos ter exatamente o humanismo nas artes, tá? E aí nós vamos ver, através dessas obras, os intelectuais e artistas, né, que passaram a explorar temas que tivessem relação com a figura humana, inspirados
por clássicos da antiguidade greco-romana, como modelos de verdade, de beleza e de perfeição. Então, esse foi o resgate com esse objetivo. Nas artes plásticas, certo? Por isso a gente tem aqui o humanismo nas artes, né? Nas artes plásticas, na medicina. O humanismo foi apresentado em obras e estudos sobre anatomia, funcionamento do corpo humano. Olha como é importante esse momento, viu? E chegamos exatamente às produções literárias. O período humanista, ele possuía produções literárias. Essas produções, elas se mesclavam, elas se misturavam. Mas como? Por meio das características medievais e as características modernas, né? Então, tinha aí essa mesclagem. E como exemplo, nós vamos ter a produção literária de poesias palacianas. Essas poesias palacianas, elas vêm da onde, Amadinha? Lá do trovadorismo. Só que essas poesias, Amadinho, elas não usavam instrumentos como as cantigas, beleza? Aí que essas poesias palacianas eram feitas pelos nobres lá, por isso que fala palaciana, lembra o quê, meus queridos? Palácio. Ó, palácio, muito bem. Palmas. Então, vamos lá. Possuía uma estrutura textual mais elaborada, redondilhas, ambiguidade, aliterações, assonância, figuras de linguagem, idealismo, sensualidade, métrica, ritmo, expressividade, e não era mais acompanhada por música, mas feita para ser o que? Recitada ou declamada dentro dos palácios para a nobreza. Beleza, essa é a diferença, né, da cantiga do trovadorismo, que sim, essa era cantada, né? Ai, muito amor! Minha senhora lá, Minha senhora, se lamentando. né? Cantava ali a saudade do amado, do amigo, né? Você sabe, amigo é amado. E na poesia palaciana, o vocabulário era escolhido com mais cautela e já era mais assim rebuscado, enquanto a cantiga era mais simples, né? Tinha até aquela, né, que dizia em sentido aí pejorativo, né? Exatamente, lá dessa descárnia lírica, assim por diante. Beleza, então vamos aí entender que nesse período também nós vamos ter coletâneas, né? Uma coletânea de poesias chamada Cancioneiro Geral. Essa coletânea reuniu 2.865 autores, tá? E foi publicada em 1516. Olha que legal, né? Então, essa organização, né, para essa coletânea aí, ela foi realizada por um poeta português. Quem foi esse? Garcia Rezende. Beleza. E aí nós vamos ter os principais temas presentes, né, nesse tipo de produção, que é exatamente que eram os costumes da corte, temas religiosos, satíricos, líricos e heróicos. Beleza. Muito bem, agora sim, você em contato direto com essa produção literária, né, na estrutura, as palavras, aqui a construção, utilizando os recursos, como nós vimos lá, né, figuras de linguagem, o ritmo, a métrica, certo? Não vamos analisar exatamente a métrica, estamos apresentando como essa produção aí aconteceu, como é que ela está, né, como é que ela é exatamente. Tá? Então, aqui vamos aí à leitura. Meu amor, tanto vos quero, que deseja o coração mil coisas contra a razão. Porque se vos não quisesse, como poderia ter desejo que me viesse do que nunca pode ser? Mas com quanto desespero, em mim tanta afeição, que deseja o coração. Aires Telles. Beleza. Outro gênero, né, também aí, vamos ter a prosa, certo? Essa é uma prosa aí, a prosa humanista, ela era dividida entre as crônicas historiográficas
e as crônicas ficcionais. Nas crônicas ficcionais, nós vamos ter o gênero novelas de cavalaria, tá? Então, esse período dessa produção, no humanismo, nós vamos ter esses dois tipos, crônica historiográfica e as crônicas ficcionais, tá bom? E aí, então, nome forte para as crônicas, né, no período aí do humanismo. Fernão Lopes, né, o pai da historiografia portuguesa, pois, por meio de seus estudos e pesquisas historiográficas, relatou a vida dos principais reis de Portugal. Olha, então, as crônicas falavam de quem? Ó, do rei Dom Pedro, de Dom Fernando, de Dom João I. Mas esse Dom Pedro aqui não é o nosso Dom Pedro II, não, amadinho. Tá certo? Então, importante, né? Beleza, e então vamos à crônica ficcional. Essa crônica ficcional, a adaptação, né, das novelas de cavalaria, do trovadorismo. Olha só, uma coisa puxa a outra, né? Então, uma inspiração, a literatura é isso. A gente está sempre aí bebendo da fonte de uma outra escola, né? Nada se perde, né? Porque, como fala, Tudo né? se copia, se Pega um modifica e se pouquinho melhora. lá do trovadorismo, um tiquinho do trovadorismo e outro lá do pré-renascimento. Exato, então por isso essa crônica. Ou melhor, o humanismo é o pré-renascimento do Exato. renascimento, amadinho, que é o classicismo. Então, essa crônica ficcional, ela já nasce de uma adaptação, né? De algo que já tinha sido produzido, tá? Das novelas de cavalaria lá do período do trovadorismo. Então, elas aí traduzidas, elas sofreram modificações para adequar-se ao pensamento, à realidade social dessa época do humanismo, certo? Então, o período humanista, ela foi produzida aí como uma novela de cavalaria chamada Amadis de Gaula. Pela festa, meu castelhano. Bom, outro gênero, os autos. E aí você já sabe, né? Já conhece, a gente disse já conhece, porque você, claro, aluno da NASA, teve a oportunidade, né, de aí ter a leitura, deliciar-se aí junto com o Alto da Barca, né, de Gil Vicente. Autos, né? Nós vamos ter aí para serem ensinados, certo? E abordavam principalmente temas aí religiosos, não é isso? Autos trata de temas religiosos. E o cara, importante, quem é? Gil Vicente, né? E nós vamos ter exemplos de autos. Com Alto da Barca do Inferno, Alto da Lusitana, Alto da Visitação. Beleza. Já as faces eram ensinadas curtas populares, baseadas no cotidiano, e tinha um caráter cômico. Ó, alto liga à religião e afasta ao cotidiano da sociedade. Teatro. E cômico tem que ser, né? Exatamente, E teatro. é claro que se tem alto, tem teatro, tem Gil Vicente, né? O teatro aí é uma poesia diferente, né? É totalmente diferente aí da poesia e da prosa. Como vocês já tiveram oportunidade, né, de terem aí em mãos o gênero, observaram a estrutura. O teatro humanista, né, português, ele era um teatro popular e tinha aí como objetivo moralizar e criticar a sociedade, certo? Ele era dividido em autos e farsas. Autos com temas religiosos e farsas do cotidiano, né? Bom, principais autores do teatro português. Quem é? Gil Vicente. Beleza! Ele foi o inspirador, né? Exatamente. Bom, por isso nós vamos ter aí, né, teatro vicentino. E quais são as principais características? Retrato dos costumes e tipos da sociedade portuguesa, crítica social, caráter universal, antropocentrismo, retrato de personagens caricaturadas e alegóricas, retrato psicológico das personagens, presença de humor e comicidade,
presença de alegorias e misticismo, caráter moralizante e satírico, temas pastoris, cotidianos, profanos e religiosos. Beleza. Então, assim, vamos ao exemplo do Teatro Vicentino. Todo Mundo e Ninguém, de Gil Vicente. Eu quero ser ninguém. Pura. Vamos lá. Então, vamos lá. Márcia. Não precisa aí, tá escrito identificada, amada. Vai lá, Vamos lá. começa. Que andas tu aí buscando? Mil coisas ando a buscar, delas não posso achar, porém ando porfiando, por quão bom é porfiar. Como has nome, cavaleiro? Eu hei nome em todo mundo, e meu tempo todo inteiro sempre a buscar dinheiro, e sempre nisto me fundo. Então, eu ei nome ninguém e busca a consciência. Beelzebub, esta é boa experiência de nada, escreve isto bem. Quem escreverei, companheiro? Que ninguém busca a consciência e todo mundo o dinheiro. Ok, então assim é o seguinte, perceba a intenção moralizante que esse texto trazia com a utilização de personagens místicas, que leva aí, claro, você, leitor, o espectador, a fazer uma reflexão sobre suas atitudes, não é verdade? Há também, olha só, uso de personagens alegóricas, né? Para representar o quê? Todo mundo e ninguém, certo? Então, esse é o objetivo aí do Teatro Vicentino. Temos outros autores importantíssimos. Fernão Lopes, Garcia Rezende, Gil Vicente, Miguel de Cervantes, William Shakespeare, François Rabelais, Luís de Camões, Erasmo de Roterdã, Dante Alighieri, até que enfim, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio. Exatamente. E Bom. François também. Não tem problema não. É o nosso francês. desejo, né? O nosso desejo em que um dia a gente chegue lá no francês, muito bueno. Eu sei falar em castelhano. Então, vamos adelante. Olha só, chegou a hora do Produzindo gênero. Simbora! Olha só, estudante, vamos lá. Você vai agora produzir, tá certo? Sim! Você vai fazer o gênero biografia de um autor ou de uma autora, certo? Vamos às orientações. Faça uma pesquisa profunda sobre a vida de um autor escolhido ou de uma autora, certo? Depois, você vai coletar material, né? Vai coletar informações, dados pontuais. Por quê? Tudo isso serão fundamentais para você falar sobre esse autor. E aí, conseguir produzir o seu texto biográfico, tá certo? E é claro, você aqui tem as informações sobre o que vem a ser aí esse texto biográfico, o conceito e como você vai produzir. Beleza? Capricha, escolha bem seu autor, né? E aí você com certeza vai conseguir falar sobre ele direitinho, tá certo? Valeu, até a próxima!